Como ter um altar em casa? Fala pessoal, mais um vídeo começando desse canal que ensina pra vocês toda semana espiritualidade de uma forma acessível e gratuita aqui na internet. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo que ajuda o YouTube a entregar cada vez mais e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre espiritualidade. Se tem uma coisa que eu recebo muito lá na rede vizinha, é a pergunta: John, como ter um altar na minha casa? Eu quero ter um altar na minha casa igual você tem o seu, que eu acho o seu belíssimo. Bem, antes de começar esse vídeo, eu vou explicar então o que é um altar. Um altar nada mais é do que um espaço que você vai separar para poder cultuar, cuidar da sua espiritualidade, se cuidar na sua casa. E muita gente acha que um altar tem que ser aquela coisa muito elaborada, igual a gente vê num terreiro, com todas as imagens, aquela coisa linda, belíssima, barbarizante. Não necessariamente precisa ser. O altar é aquele cantinho onde você vai botar as coisas relacionadas à sua fé, onde você vai se conectar com a sua espiritualidade, onde você vai correr nos dias de dificuldade, onde você vai orar, onde você vai pedir, onde você vai também agradecer. E muita gente tem dúvida se todo mundo pode ter um altar em casa. E sim, todo mundo pode ter um altar em casa. Eu acredito que muita gente já tenha visto a avó ou a tia, ou aquele familiar ou amigo mais devoto com um cantinho na casa dela, um oratório com uma imagem da Nossa Senhora, ou a foto mesmo de Jesus, uma vela acesa, uma Bíblia aberta. O altar é um canto onde você vai ter essa conexão com o seu espiritual. Então sim, todo mundo pode ter um altar em casa. Não somente umbandistas ou pessoas do candomblé ou de qualquer outra religião. Se você tem vontade de ter na sua casa esse espaço sagrado, você pode ter o seu altar. Pela Umbanda, a gente não indica, eu não indico de forma alguma, você ter um altar em áreas onde você tenha coisas mais carnais. Como, por exemplo, dentro do seu quarto de dormir, onde acontece a sua intimidade, relação sexual, onde você tá mais naquele estado carnal, dentro de banheiro ou áreas comuns. O altar, geralmente eu indico, ele está num canto reservado. No meu caso, por exemplo, eu tenho um quarto dentro do meu apartamento que é direcionado somente para o meu altar. Eu deixo ali, e ali é o meu ambiente de máximo respeito. Nesse ambiente ninguém fala palavrão, não existe qualquer tipo de conversa banal. Quando a gente entra nesse quarto é total respeito, porque ali existe toda uma egrégora espiritual que foi firmada e montada. Mas eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade de ter um quarto totalmente direcionado para um altar. Então, se você não pode ter um quarto, você pode colocar na cozinha. Não foi sempre que eu tive um quarto que era o meu quarto que tinha esse altar. Quando eu morava numa kitnet, o meu altar era na cozinha, especificamente em cima da geladeira. Ali eu colocava as minhas coisas, fazia as minhas orações e entendia que ali naquela cozinha eu não podia fazer nada, pois ali era um ambiente de total respeito. Já vi pessoas também que têm um altar na sala. E quando eu fui na casa dessa pessoa, assim que a gente entrou na sala, ele pediu pra gente não falar palavrão, não falar besteira, porque o altar dele ficava ali. Então depende muito da estrutura da sua casa, depende muito da sua estrutura de vida, mas a minha recomendação é essa. Caso você não tenha um quarto, uma cozinha, porque mora com alguém, ou a família não deixa, ou mora numa casa muito pequena que é tudo junto, eu não recomendo você ter um altar dentro do seu quarto. Se você não tem um local ainda que você pode colocar o seu altar separado, eu recomendo você não montar o altar ainda. Montar o altar somente quando você puder ter esse espaço. Fique tranquilo que a espiritualidade, ela entende. A espiritualidade entende o que você não tem, o que você não está cuidando especificamente ou diretamente, porque ainda não é o momento. Caso você tenha um terreiro ou uma casa, você pode cuidar da sua espiritualidade dentro do terreiro. Caso você não tenha, converse com a sua espiritualidade, explique que ainda não é o momento de ter o altar e que eles te ajudem a encontrar esse espaço ou essa casa para você ter a oportunidade de cuidar da sua espiritualidade também na sua casa. Mas como começar? Como ter um altar em casa? Bem, existem vários tipos de altar e você pode até mesmo pesquisar na internet para ver o melhor tipo para você. Tem gente que faz o altar em prateleiras, tem gente que faz altar em armário, que compra mesmo a estrutura. A estrutura física, ela não é importante para a espiritualidade. O que a espiritualidade quer, na verdade, é o seu carinho, a sua dedicação, aquele momento ali para você cultuar e renovar a sua conexão com eles. Mas atenção, o altar não pode ficar abandonado, não tem um altar só por ter em casa, não tem um altar só para
ter ali aquele ambiente bonito para fazer foto para postar no Instagram. O altar precisa de cuidado, o altar não pode ter sujeira, o altar não pode ficar abandonado. Eu já vi pessoas que tinham o altar em casa e simplesmente não cuidavam, deixavam para limpar o altar uma vez no mês. E a espiritualidade ela não pode ficar suja e abandonada, né, gente? Quem tem um altar em casa, eu recomendo fortemente que cuide pelo menos uma vez na semana. Tirando o pó, limpando a imagem, fazendo a manutenção daquela vela, daquele líquido que tá ali, para não ficar abandonado. Eu recomendo todo mundo a cuidar do altar pelo menos uma vez na semana. E nesse momento que você vai cuidar do seu altar, você pode acender o seu anjo da guarda, colocar uma vela pro seu orixá, colocar uma vela na intenção de algo, colocar uma bebida, uma água, uma comida. E de semana em semana você troca e faz a manutenção daquele espaço. Foi assim que eu fiz durante muito tempo na minha vida, foi assim que eu cuidei durante muito tempo da minha vida e sim, nunca deu nenhum problema. O que você não pode é deixar abandonado. Então pensa bem se você realmente quer ter um altar. E o altar, quanto mais coisa você tiver, mais vai te demandar energia. Então, por exemplo, eu não recomendo ninguém sair botando um monte de imagem e não acender nunca aquelas imagens, não consagrar aquelas imagens. Então, se você não tem muito tempo, ou até mesmo não tem condição financeira de ter muitas imagens, comece com um altar básico. Uma imagem de Oxalá, uma imagem que te conecte diretamente à sua fé e uma vela. E ali, semanalmente, você vai cultuando, você vai limpando, você vai organizando e renovando. E conforme você sentir no seu coração, você vai expandindo o seu altar. Quando eu comecei o meu altar, eu comecei com uma imagem de Oxalá e a minha quartinha somente. E ali eu acendi o meu anjo da guarda semanalmente. Conforme o tempo foi passando, eu senti vontade de comprar meu pai Omolu, e comprei minha mãe Nanã, e comprei imagem de preto velho, de criança, e hoje eu tenho um altar grande com todas as imagens, porque sempre foi o meu sonho. Muita gente pergunta também se pode misturar crenças. João, eu acredito em tudo, e eu quero ter uma imagem de Buda, com uma imagem de orixá, e uma imagem de cigano, e pedras, e cristais, e gente, o altar é uma coisa pessoal. A gente não tá falando de um altar de terreiro, um gongá, a gente tá falando do seu altar, é onde você se conecta. Então sim, arruma do jeito que você quiser. Se quiser colocar flor, se quiser colocar um alimento, se quiser colocar uma pedra bonita, um cristal, um tarô, por que não? É o seu altar, então monte ele da forma que você quiser. Prestem atenção também, porque não é simplesmente colocar imagens ali. Imagens precisam ser consagradas, cruzadas, porque senão uma imagem sem estar cruzada ela é apenas um pedaço de gesso. A mesma coisa vale para guias e tudo mais. Se você quer um vídeo ensinando a consagrar imagens, comenta aqui que eu posso trazer aqui no canal gratuitamente para vocês. Esse foi mais um vídeo ensinando a como você montar um altar na sua casa. Se você gosta de vídeos sobre espiritualidade no geral, já me segue e ative as notificações para você não perder nada. Toda sexta-feira eu trago conteúdos incríveis para te ensinar um pouquinho sobre espiritualidade.